Fala pessoal, aqui é o professor Gleison e esse é o nosso vídeo sobre matrizes. Nele vamos iniciar nossos estudos da matriz e estudar o primeiro capítulo. Matriz, como vocês vão ver, é a representação que a gente faz de uma tabela. Qual a diferença entre uma matriz, que é este exemplo, e uma tabela, que é este exemplo? A matriz ela é apenas composta por números, né? Ela tem a sua representatividade na forma de você guardar e operacionalizar os números. Quando essas linhas da matriz começam a ter informações, que nem aqui tem, e as colunas também, e passa a ter um título, então você tem aqui uma tabela ou quadro. Então, uma matriz é uma tabela e quadro sem informações, ou o contrário, uma tabela e um quadro com informações representativas de cada setor, representa-se uma matriz. Vamos lá então. Neste caso, a matriz, uma coisa que nós todos temos que saber é que ela possui linhas e possui colunas. As linhas são na horizontais, né? Olha aí pela linha do caderno, você vai perceber. As colunas são os eixos verticais. Então, como está dizendo aqui no livro, você tem linhas e você tem as colunas. Você pode ter infinitas linhas, como você pode ter infinitas colunas. De forma geral, a gente diz que a matriz ela tem uma relação M por N. M é o número de linhas e N é o número de colunas. Então, olha só. O que seria uma matriz de ordem 2 por 3? 2 representa o número de linhas que essa matriz tem e 3 o número de colunas que ela tem. Da mesma forma, uma matriz 3 por 2 representa uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. E uma matriz 1 por 4 é uma linha e 4 colunas. Uma matriz 2 por 1, 2 linhas e apenas uma coluna. Então, como a gente chama e lê esses elementos? O elemento da primeira linha e primeira coluna, a gente representa ele como, se é matriz A, a gente usa o A minúsculo para representar os elementos, e usa aqui o primeiro valor representa a linha, o segundo valor representa a coluna. Então, o primeiro elemento está na primeira linha, primeira coluna. Ó, primeira linha, primeira coluna. A gente lê ele como elemento A11, ou seja, lê o A e os seus índices, 1 e 1. Então, A11 é a primeira linha, primeira coluna, nesse caso representado por 7. A12 é a primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. É o elemento menos 5. A21 é o elemento da segunda linha, primeira coluna. É o elemento 3. E A22 é o elemento da segunda linha com a segunda coluna, nesse caso 9. E aqui é aquela representação que eu falei para vocês. A ordem da matriz ela pode começar em A11 nas linhas e aumentando as linhas, ó, 1, 2, 3, vai para o infinito até o M, passa pelo I e vira M, e quer dizer que esse M é um valor no infinito. Da mesma forma, as colunas começa com 1, 2, 3, passa no momento ela é chamada de J e depois ela vai para o infinito para ser chamada de N. Então, toda a matriz ela vai ser representada com a letra do nosso alfabeto maiúscula e seus elementos são representados pela mesma letra, só que minúscula, com os índices IJ, que representam o MN, que é a quantidade de ordem da matriz. Vamos ver alguns exemplos do livro de vocês. Aqui no nosso caderno nós vamos fazer alguns exemplos. Por exemplo, vejamos aqui. Então, aqui você tem a representação geral. Digamos que eu queira representar uma matriz, vamos colocar aqui uma matriz G 2 por 2. Ou seja, quem é essa matriz? Essa vai ser uma matriz que terá o A1, 1 e o A1, 2, o A2, 1 e o A2, 2. Veja que ela tem uma, duas linhas e duas colunas. Então, é uma matriz 2 por 2. São uma matriz quadrada, a gente vai aprender isso depois. Mas vamos fazer exercícios aqui e exemplos resolvidos para que vocês possam entender melhor. Imagine aqui, ó, dado uma matriz qualquer que a gente desconhece, ela tem 32 elementos. E a quantidade de colunas é o dobro da quantidade de linhas. Então vamos lá. A matriz, a relação M vezes N da matriz é 32, ou seja, tem 32 elementos.
E a gente sabe que o número de colunas que é representado por n, ele é igual ao dobro do número de linhas. O dobro é 2 vezes o número de linhas, que é m. Então, a gente tem aqui um sistema de primeiro grau, né? Um sistema de equações, um SE. Então, para resolver esse sistema de equações, a gente tem que isolar uma das letras. Aqui a gente já tem o n isolado. Então, vamos pegar o n e substituir em 1. E vamos chamar de 1 essa primeira equação aqui, ó. E 2 será essa segunda aqui. Então, substituindo m em 1, o que eu tenho? Eu tenho que a equação 1 é m vezes n igual a 32. Olha, o m está aqui. O n vale 2m's. Então, eu coloco 2m's, que serão iguais a 32. Logo, m vezes 2m's são 2m's ao quadrado, que é igual a 32. Trazendo esta informação para cá, a gente vai ter o seguinte: m ao quadrado é igual a 32 dividido por 2. Por quê? Se o 2 está multiplicando o m, ele vai passar para cá dividindo. Então, é isso que a gente fez. Então, m ao quadrado será igual a 16. Então, está aqui, 16. Próximo passo é, se ele está ao quadrado, passa em forma de raiz. M vai ser igual a mais ou menos a raiz de 16. Logo, m é igual a mais ou menos 4. Como m representa o número de linhas, e número de linhas não pode ser um número negativo de linhas, então vamos adotar o m como sendo 4 apenas. Próximo passo, substituir o valor de m em n. Então vamos colocar aqui. Segundo passo. Substituir m em 2, certo? Então, vamos pegar a equação 2 e substituir. A equação 2 dizia o seguinte: n é igual a 2 vezes m. Logo, n vai ser igual a 2 vezes 4. N será igual a 8. Achamos o valor de n também. Aqui nós achamos o valor de m. E aqui nós achamos o valor de n. Se a matriz, a ordem de uma matriz, vamos chamar ela de matriz A, é dada pela relação m por n, então a ordem dessa matriz vai ser uma relação 4 por 8. Veja que ela vai ter 32 elementos, 4 vezes 8 dá 32, e ela satisfaz as condições que a gente tinha, 32 elementos, e o número de linhas, de colunas, é o dobro do número de linhas. E aqui a gente resolveu essa primeira solução. O livro de vocês também traz esse outro exemplo. Escreva a matriz A, cujo elemento é representado por A e J, tem ordem 1 por 3, ou seja, uma linha, 3 colunas, tal que a construção dos elementos obedeçam essa regra. Essa é uma regra que diz que cada elemento será 3 vezes o valor de I menos 2 o J. Como é que faz isso? Vamos fazer a matriz A aqui. Se eu sei que a matriz A só tem uma linha, eu vou usar só uma linha. Então, ela tem uma linha em 3 colunas. Então, ela vai ter o primeiro elemento é A11, como sempre. O segundo será A12 e o terceiro será A13. Pronto. Aí está a matriz de ordem 1 por 3. Mas, cada elemento, a construção do elemento obedece essa regra. A gente sabe que a matriz tem A e J. É assim que seus elementos são construídos. Então, a regra diz que eu vou multiplicar 3 vezes o I menos 2 vezes o J. Então, eu vou pegar, o primeiro elemento está construído assim, 3 vezes o valor de I dele. O valor de dele é 1. Seguindo a regra aqui, ó, menos 2 vezes o valor de J. O J dele também vale 1. O próximo elemento é o A12, então ele vai ser também 3 vezes o I dele, que é 1, menos 2 vezes o J dele, que é 2. E por último, a matriz o último elemento da matriz é 3 vezes o primeiro elemento, o I dela, que é 1,
menos 2 vezes o J dela, que é 3. Pronto. Reconstruindo essa matriz aqui, a matriz A então será 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 3, 6. Vou construir aqui de novo. A matriz A será 3 menos 2, 1. 3 menos 4, menos 1. E 3 menos 6, menos 3. Pronto, aí nós temos a nossa matriz A, que o exemplo pedia. Deixa eu circular ela. Veja que a construção sempre seguirá essa regra. Como os elementos são representados dentro da matriz, sempre será dado por uma lei de formação. Vamos a esse outro exemplo. Eu tenho a matriz B, feita por os elementos BJ, ela é uma ordem 3 por 2, então 3 linhas, 2 colunas. E ela tem duas regras. Ela tem uma regra para quando o I for menor ou igual ao J. E ela tem uma regra para todo I maior que J. Então, uma matriz pode ter uma, duas, três, muito mais regras que determinam sua formação. Então, vamos fazer a matriz B aqui. Ó. A matriz B será composta. Primeiro, vamos fazer as 3 linhas e as 2 colunas. Então, ela terá A1, 2, A1, perdão, não pode começar por A1, 2, A1 e A1, 2, certo? Agora ela vai ter o A2, 1 e o A2, 2. E também terá o A3, 1 e o A3, 2. Pronto, aí está a matriz, ó. 3 linhas, 2 colunas. Vamos lá a regra de formação dela. Primeiro, eu vou fazer aqui de azul, para que a gente entenda, vou procurar condições que satisfaçam essa regra. Em que momento o I é menor que o J? Ou igual, menor ou igual. Aqui o I e o J são igual, então esse é um caso. Aqui o I é menor que o J, esse é outro caso. Aqui não, o I é maior que o J, não. Aqui os dois são iguais também, esse é um caso que atende. Esse o I é maior que o J e esse o I é maior que o J, então não serve. Então, para a regra azul, eu tenho este. A regra diz o seguinte, menos 1, o primeiro elemento será menos 1 elevado ao I desse elemento, que também é 1. O segundo elemento também será menos 1 elevado ao I deste elemento, que também é 1. O terceiro a gente vai descobrir, o quarto elemento aqui, o A22, também será menos 1 elevado ao I deste elemento. O I dele é 2, ó. Então aqui será o quadrado. Agora a gente vai mudar a cor novamente e vir para essa regra. Essa regra são para os elementos onde o I é maior que o J, que é este e este. Esses três têm o I maior que o J. O que a regra diz? É 2 vezes o I mais o J. Então este elemento será 2 vezes o valor do I dele, que também é 2, mais o J dele. O J deste elemento é 1. Este elemento aqui também será 2 vezes o I dele, que é 3, mais o J dele. E o J dele também é 1. E por último, esse elemento será 2 vezes o I dele, que também é 3, mais o J dele, que é 2. Agora, vamos fechar a nossa matriz e encontrar os resultados. Então, primeiro vamos resolver as operações que são possíveis. Menos 1 ao quadrado, elevado a 1 é menos 1. Menos 1 elevado a 1 é menos 1. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1, 5. Aqui, menos 1 ao quadrado é 1. Aqui, 2 vezes 3, 6. 6 mais 1 são 7. 2 vezes 3, 6. 6 mais 2 são 8. Pronto, essa é a matriz B que a gente estava procurando. Viu como é fácil? Você tem que primeiro colocar a representação simbólica,
posicional e depois ver qual é a regra de formação. A gente vai praticar muito isso nas próximas aulas. Abraços, se teve dúvidas, revise o vídeo e assista quantas vezes for necessário. Até a próxima aula.